Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês, gente? Animados? Animados para essa quinta-feira. Não pode desanimar. Bom dia, Elisângela. Vamos continuar lendo nosso Salmo. Livro maravilhoso de se ler, né? Dá vontade de prosseguir e ir até o final. Mas ainda tem muitos dias aí pra gente ler salmos, porque são 150 salmos. Esses de hoje são salmos menores, mas nós temos salmos maiores pela frente. Mas está sendo muito bom. Então vamos orar para que o Senhor venha estar conosco neste momento, nos dando entendimento da sua palavra. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos e engrandecemos o teu nome. Tu és bom, as tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas todas as manhãs. E que nesta manhã não seja diferente, que o Senhor venha estar conosco, nos dando a tua graça, nos ensinando a tua palavra, que o teu Espírito venha abrir nosso entendimento, abrir os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Obrigado pela noite de paz, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá e obrigado, Senhor, por todas estas coisas que o Senhor tem feito. Fica conosco, nós louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 41, um salmo também de Davi. Vamos ver o que diz Salmo 91. Como é feliz aquele que interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito, quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível derrubou. Esta está de cama e jamais se levantará. Isso é o que ele está dizendo que as pessoas dizem dele por aí. Mas lá no começo ele fala, como é feliz aquele que interessa pelo pobre, que o Senhor o livra de tempos de adversidades. E ele está vivendo um tempo difícil aqui. Salmo 41 agora, no versículo 6. Sempre que alguém vem me visitar, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois sai espalhando por onde vai. Todos que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. É o que andavam dizendo do salmista aqui. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim por causa da minha integridade. Me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o seu nome, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém, amém. E ele clama ao Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me põe de pé. E aí, quando ele fala para que ele triunfa, não é porque ele vai lá lutar com esses inimigos, mas para que ele se restaure, que eles vejam que ele não está lá, que ele não vai morrer como as pessoas ficavam falando. Quando é que ele vai morrer? Quem nunca viveu, né, gente, um momento assim? Por isso que é bom ler salmos, tá sempre voltando aqui, porque o salmo ele sempre terá algo para a nossa vida. É importante se vocês estiverem anotando, sempre anotar uma situação para vocês lerem em tempos difíceis. Eu tenho vários lugares na minha Bíblia que eu anoto assim,
Quando eu estiver triste, voltar aqui. São palavras que o Senhor fala grandemente ao meu coração. Então, em momentos de adversidade, eu volto naquela palavra e ali eu me reconforto, ali eu me recomponho. E assim a gente vai levando, porque a vida do crente não é um morango, né? Segundo livro, vamos começar o segundo livro dos Salmos, e começa a partir do Salmo 42, que foi escrito um poema para os coraitas, para quem cantava. Lembrando que poema para os judeus não é o poema que nós temos, o brasileiro, que tem um poema rimado. O amor é uma flor, é um tédio sem remédio, não tem nada a ver. Não tem nada rimado. O poema deles é a forma de escrever e era cantado em ritmos, tá bom? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Lembra que os Salmos, o salmista também, ele mesmo admoesta a alma dele. Esse é um salmo que ele fala isso. Ele fala, alma, por que você está assim, minha filha? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti mesmo me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então ele fala, alma, a gente está passando por esse momento difícil, tá difícil agora, mas não fique assim tão abatida, porque nós temos Deus. O socorro vem do Senhor. Hoje tá ruim, mas amanhã vai tá bom. Isso é ele falando para ele mesmo, gente. Olha que interessante. Hoje as coisas estão difíceis, mas o Senhor é por nós. Daqui a pouco as coisas vão melhorar. Então não vamos ficar nessa tristeza profunda. E ele fala ao Senhor, conceda-me, Senhor, versículo 8, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então concede-me, Senhor, amor de dia para poder suportar, né? E esteja comigo em canções à noite. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me a todo o tempo, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então ele fala, a gente tá difícil hoje, mas confia em Deus, põe a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Então ainda cantaremos vitórias, ainda riremos do que aconteceu. Quantas vezes a gente está passando por momentos e a gente pensa assim, uma hora eu vou rir disso tudo. E de pensar como é. Interessante porque eu tenho 4 filhos. E quando eles eram bem pequenos, o menor tinha 1 ano, eu voltei a fazer eu fui fazer faculdade, e eram 4 crianças entre 8 e 1 anos. E hoje as pessoas perguntam, como você deu conta? Gente, eu só sei que eu lembro que eu dei conta. Como? Não sei. Provavelmente em dias assim, aflitos, mas em que um dia eu louvarei o Senhor. E hoje eu louvo ao Senhor porque eu venci todas essas batalhas. Então, tá difícil hoje? Tá, mas amanhã vai estar melhor. Um dia tudo isso vai ser superado, tá bom? Então não deixa a alma tão abatida não, faça como salmista. Um dia eu louvarei,
Coloque a sua esperança em Deus. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa. Esse salmo é um salmo de quando eu tenho quase certeza esse aqui, agora eu não vou afirmar, que é quando ele fugia de Saul. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitastes? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então eu irei ao altar de Deus, a minha fonte, em plena alegria. Com uma harpa te louvarei, ó Deus, ó meu Deus. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e meu Deus. Ele tinha saudades de quando ele também ia ao santuário. Nessa época ele não podia. E ele fala assim, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão, me levarão ao teu santo monte, lá em Sião, lembra? O lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria, com harpa te louvarei, ó Deus da minha vida. Então hoje não dá mais chegar um dia que eu conseguirei voltar lá e adorar o Senhor. Salmo 44. Aqui ele vai lembrar também é um poema para cantar nas músicas lá no tabernáculo. Nessa época, ainda não tinha construído o templo. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste os povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Aqui é uma lembrança da conquista da terra de Canaã. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com ele. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Lembra-se que Deus estava com eles o tempo todo. Essa conquista de Canaã realmente foi a mão de Deus sobre a vida deles. E olha aquele que ele fala, és tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Jacó, o pai das 12 tribos. E ele fala que nem foi pela mão, não foi pela força do braço que eles conquistaram a vitória, mas pela mão forte do Senhor. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo inteiro e louvaremos o teu nome para sempre. E Davi diz a mesma coisa. O Senhor lá atrás foi quem lutou por eles. E hoje eu sei que não é o meu arco que ganha as batalhas. Eu sei que é o Senhor, Deus que humilha os que nos odeiam. É tão bom ver Davi. Davi, ele ganhava suas batalhas, mas ele sabia que não era pela força do braço dele. Ele sabia que as vitórias vinham do Senhor, literalmente. Mas agora nos rejeitaste, nos humilhaste, já não sais como os nossos exércitos diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispensaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizestes motivos de vergonha nos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo nos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Então ele está falando assim que eles tiveram derrotas e que o povo estão falando provérbios deles, estão falando anedotas, estão conversando a respeito deles, né? Viraram zombaria.
Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a sua aliança. Nossos corações não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Não é porque nós servimos a Deus que nós não vamos passar por situações aparentemente de derrota, gente. Quantas vezes a gente pensa que perdeu a batalha? E você fala, nossa, mas eu continuo sendo fiel a Deus, eu continuo sendo firme a Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Esse salmo, ele faz nos pensar sobre isso, que há momentos também que nós passaremos por dificuldades que nós temos certeza que nós perdemos. Mas a gente tem que lembrar que os caminhos do Senhor que nos conduz, né? O Senhor que nos conduz. E Ele sempre vai estar conosco, ainda que a gente pense que está só. Se tivéssemos esquecido do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Por que ele coloca dessa forma, como ovelhas que vão para o matadouro? Porque eles iam para as guerras e não sabiam se voltariam, era mais certeza. A probabilidade, não vou dizer a certeza, mas a probabilidade de morrer na guerra era muito maior do que a de voltar. Olha, e ele chega a comparar que nós enfrentamos a morte por amor a ti todos os dias. Somos considerados, eles não eram, são considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeite para sempre, porque esconde o teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Fala, Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor prometeu. Então, venha nos socorrer. Esse é o Salmo 44. Um salmo que eles recordam dos favores antigos de Deus e roga e pede socorro, pede livramento dos males que eles estão vivendo naquela situação. Salmo 45. Era um cântico de casamento, olha. Os lírios dos coraitas, poema, cântico de casamento. Vamos ver como que era esse cântico. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens mais notável. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Pode deixar aberto, vai fazer mais barulho se fechar. Não é só não mexer aí, por favor. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atinge o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem as nações. Nós estamos vendo que ele está descrevendo aqui é Jesus Cristo, o noivo que espera a noiva. Se a gente prestar atenção, que prende a espada à cintura, que é poderoso, as flechas afiadas atingem o coração dos inimigos. O teu trono, debaixo dos teus pés caem as nações. Qual que é a promessa do Senhor? O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te
dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Agora olha o que ele fala. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os teus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o Senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o teu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, de vestes enfeitadas de ouro. Em suas roupas bordadas é conduzida ao rei. Acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos seus pais. Toda a terra os fará príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Então nós vemos aqui ele falando sobre um casamento. Agora olha o Salmo 46. O Salmo 46 é muito lindo. É um cântico. E esses é dos filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem do coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes estejam sacudidos pela fúria. Olha o tamanho do caos que ele está explicando. Isso aqui seria um caos total na terra. Os montes estremecendo, a terra tremendo, os montes afundando no mar, as águas turbulentas como tsunamis, né? E os montes sacudidos pela sua fúria. O que ele diz? Ainda que tudo isso aconteça, a nossa fortaleza é o Senhor. E olha o que ele diz. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Esse rio que ele fala é os rios que na época Sião, que é Jerusalém, tem rios. Para nós hoje é muito comum, nós temos a água que abastece a nossa cidade, nós temos as caixas d'água, nós temos muita água. Mas para eles, que viviam meio ao deserto, um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, abastecem a cidade de Deus, era muita honra, era muita glória. Então há um rio cujos canais alegra a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Ele está falando de Jerusalém. Deus nela está. O tabernáculo era lá, a tenda da congregação era lá. Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. E ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte, torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então não precisa saber de onde vem os exércitos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, significa o nosso esconderijo, nosso lugar seguro. Eu acho esse salmo maravilhoso. E hoje a nossa frase tem a ver dos rios, tá bom? Salmo 47, para o mestre de música também. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Batam palmas, porque palmas para
São sons, palmas são sons emitidos. Esses sons emitidos de adoração, agora quando ele pede batam palmas, adore com o seu próprio corpo. Ao invés de ser instrumentos de adoração, esse barulho de adoração, nosso corpo adora o Senhor. Então, por que tem igrejas que não aceitam bater palmas? Porque palmas é só para Deus. E tem igrejas que falam, aplauda o Senhor, batam palmas, né? Salva de palmas, aplauda o Senhor. É nesse sentido, para que você emita sons com o seu corpo, não com instrumentos. É o momento que o seu corpo adora ao Senhor, ali em palmas, tá bom? Pois o Senhor Altíssimo é temível, é grande, é o grande rei sobre a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos por debaixo dos nossos pés, pôs debaixo dos nossos pés. E escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus é quem está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Então esse é um salmo para que nós louvemos ao Senhor, que nós o adoremos com palmas, com o nosso corpo, que nós cantemos, oferecemos músicas a Ele. Então, gente, em vez de ouvir músicas que não exaltam o Senhor, coloquem louvores de adoração. Você vai ver como muda a atmosfera, como vai mudar o ambiente da sua casa, da sua vida. Quantas vezes nós começamos a cantar, e por mais que a gente não esteja bem, tudo melhora dentro de nós. Por quê? Porque o Senhor, a Bíblia fala, o Senhor habita em meio aos louvores. Então, cantem ao Senhor, ao Deus soberanamente exaltado. 48. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como a sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos o teu temor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, conformando-a. Contem as suas torres. Observem bem as suas muralhas. Examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, e ele será o nosso guia até o fim. Então pode vir o que for sobre Israel, na época Sião, porque aqui ele fala, pode ir até o fim, mas o Senhor será conosco para sempre. Quantas vezes Israel já foi atacado, gente? Eu não faço nem ideia. E continua lá aquela cidade firme, de pé. Quantas coisas boas saem dali. Então, é a cidade que Deus preserva, firme e para sempre, até o dia que Jesus voltar. 49. Ouçam isto vocês, todos os povos, escutem, todos que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, e meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer? Quando vierem dias maus, quando os inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens
se gabam das suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Então ele fala assim, não inveje, não sofra porque o outro tem tudo e você não tem, porque o final é o mesmo, não há dinheiro que pague e que livre ele para que ele viva para sempre. Quando chega a hora, gente, chega a hora. E a morte é igual para todos, nesse sentido. No sentido de que haverá um fim para as nossas vidas. Haverá um fim para a vida do pobre, do rico, do bom, do mal. E nós vivemos num mundo hoje de muita comparação, principalmente aqui nas redes sociais. Então a gente não precisa se desesperar, porque apesar de nós querermos viver o melhor dessa terra, eu sou uma dessas. Apesar de nós querermos, a gente não pode deixar com que isso afete a nossa vida a ponto da gente se menosprezar, se sentir pior. Não se sinta pior, porque não há pagamento que eu livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, a morte do corpo aqui. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para os outros deixam seus bens. Seus túmulos serão a sua morada para sempre, a sua habitação de geração em geração, ainda que tenha dado seu nome a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e de todos os seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Olha que ele está falando. Esse aqui é o nosso sonho, gente, da vida eterna e morar com Deus. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Então, não vamos sofrer com a riqueza do outro, porque o nosso foco é a eternidade. Essa sim, essa é para sempre, essa não tem volta. Então, ele fala que ele um dia será redimido e a vida dele, da vida da sepultura, e Deus o levará para si. Salmo 50. É um salmo da família de Asaf. Lembram-se quem era Asaf? Asaf é o líder da música lá do tabernáculo. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem-se os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu, que sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Isso é ele falando como se Deus estivesse falando ali, né? Todos os seus animais são meus, como são os cabeças de gado aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você,
Pois o mundo é meu e tudo que nela existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bode? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Mas ao ímpio, Deus diz. Então, Deus fala para o seu povo, olha, eu não preciso de nada disso, mas clame a mim, mas ofereça, seja grato, né? Clame a mim no dia da sua angústia, e eu vou livrar vocês, e vocês me honrarão. Agora, ao ímpio, olha o que Deus diz. Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Se você está falando uma coisa que você não vive, é muito atual, né, gente? Vamos combinar. Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. A sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçareis, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Tem muita gente fazendo isso, né? Fala de Deus, mas viver que é bom, nada. Então é um ponto, a gente tá sempre ali alinhando a nossa vida com o Senhor, com essa aliança que nós temos, porque ele fala assim, que moral você tem para falar da minha aliança, se você faz tudo isso de errado. Então é um salmo reflexivo para a gente andar em retidão perante o Senhor. Agora Salmo 51. Esse salmo, ele foi escrito por Davi quando Natan veio a ele. Lembra da história da ovelha? Davi pecou, Urias morreu, né? Ele armou lá a situação para que Urias morresse em batalha. E Natan vem até ele e fala assim, Davi, sabe, tem uma história para te contar, conta. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas e tinha um vizinho que só tinha um, e ele quis fazer o sacrifício, foi lá e pegou a ovelha do que só tinha um. E Davi falou, como assim? Se ele tinha milhares de ovelhas, por que ele foi pegar a ovelha do que só pode ir lá restituir, mata isso? Ele falou, pois é, esse homem é você. Essa é a história, né? Lá da época do adultério lá com Batseba. Aí Davi reconhece e olha a oração que Davi faz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença e tens razão de me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Há teólogos, há pessoas que falam que ele não era filho, ele era filho de concubinas. Era como se que ele não fosse um filho legítimo. A Bíblia não relata, são conjecturas que o pessoal faz. E aí ele fala, eu sou pecador desde que eu nasci, e sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me o mais branco do que a neve, e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir do teu júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem me tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Então ele fala: Senhor, eu sei que ainda que eu sei que o Senhor se agrada muito mais de um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido do que todos esses sacrifícios feitos em holocaustos. Então não se retire, não impeça Sião de prosperar. Então ele clama por ele clama pela cidade pela qual ele é responsável, pelo qual ele é rei. E ele fala: ergue os muros de Jerusalém, e então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Então esse é um salmo que ele escreve em profundo arrependimento pelo ato que ele cometeu. Salmo 52. Poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou que Davi foi à casa de Aimeleque. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso! Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para com todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizestes na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Essa foi a fala de Davi para este homem. 53. Esse também é um poema de Davi. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Você vê que como ele fala: ah, se de Sião viesse a salvação. Ah, se de Sião viesse a salvação. E a gente sabe que a salvação vem de lá, né? Salmo 54, nosso último salmo de hoje. Davi, um salmo de Davi, poema de Davi, quando os ifeus foram a Saul e disseram: acaso Davi não está se escondendo entre nós? E olha o que Davi fala. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o que me sustém. Recai o mal sobre os seus inimigos, extermina-os por sua fidelidade.
e eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Davi, mais uma vez aqui, se refugiando no Senhor. É o nosso Salmo 54, o último salmo de hoje. Amanhã nós temos mais 14 salmos para lermos. E vamos que vamos, gente. É muito gostoso, né? Porque é muito real, assim. São orações que você percebe que fazia parte do dia a dia deste homem. Tanto dos filhos de Corá, lá, quando a gente vê eles em adoração, o Asaf falando sobre os sacrifícios, e Davi clamando a Deus em suas angústias, ou se retratando com Deus depois de seus pecados. Então, é um dia a dia realmente de um ser humano. Então, os salmos são maravilhosos para se ler. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Que o Senhor nos dê um dia de paz, de bênção para cada um de vocês. Que o seu dia seja maravilhoso, cheio de vitória e leve de preferência. E que o Senhor esteja conosco todo esse dia. Amém? Então, beijo e até amanhã, se Deus quiser.